Nós seguimos na nossa série chamada Fruto, Vivendo pelo Espírito. Nós temos lido o texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, e Paulo traz aqui uma lista de alguns elementos do fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito, o termo que ele usa é fruto no singular. A gente falou sobre isso na primeira pregação. Se você quiser conferir depois a razão pela qual ele emprega esse termo no singular, você pode ir no nosso canal, no nosso aplicativo, assistir essa primeira pregação. E a gente tem falado em cada uma das semanas sobre um desses elementos. Portanto, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Esse texto ele vai ser projetado. A versão que eu leio é a mesma versão sendo projetada, que é a Nova Versão Internacional, NVI. E é um texto do apóstolo Paulo escrevendo para a igreja da Galácia. A gente falou um pouco também sobre o contexto dessa igreja na primeira pregação. Então, se você puder, não esteve aqui, não se lembra, eu te encorajo a assistir, especialmente a primeira pregação dessa série, onde apresentamos todo o contexto e falamos sobre amor. Gálatas 5, 22, o texto bíblico diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Até aqui nós falamos sobre todos esses: amor, alegria, paz, paciência. Semana passada, amabilidade / benignidade, foi explicado aí sobre a diferença de tudo isso. Eu não estive aqui, não sei quantos de vocês estavam aqui na semana passada. Estava todo mundo aí semana passada? Acho que boa parte estava por aí. Eu tive um problema numa viagem que eu fiz durante a semana. Eu tive um problema de uma espinha no nariz. Coisas de gente nova. O pessoal que já passou da idade aí talvez não vá se lembrar disso. Mas ela virou um abscesso, ela infeccionou e deformou o meu rosto de um jeito tão diferente que eu acho que eu fiquei até mais bonito com o rosto deformado. Eu acho que esse que é o grande problema, que eu olhando no espelho hoje sem o negócio no rosto, eu estou achando que eu poderia ter de novo. Não, estou brincando, Senhor, não poderia ter não, porque o negócio é complicado. Se você ouviu isso e pensou assim, mas não desinchou até agora, eu queria orar com você no final do culto. Você me procura, a gente vai orar por você com todo o carinho. Deus tenha misericórdia da tua alma, que você está falando mal do ungido do Senhor. Não tem pessoal que usa esse termo para assustar e ameaçar as ovelhas e tal, enfim. O ungido do Senhor é Cristo, tá, gente? Mesmo não estando aqui, eu acompanhei a transmissão pelo Facebook, o que é um caminho normal para aqueles que estão impossibilitados de estarem aqui. Pessoal do Facebook me assistindo, não é uma opção viável que nós temos, não é uma escolha que a gente tem, nada substitui o encontro da Igreja de Cristo, a reunião presencial. É óbvio que a gente oferece esse meio porque algumas pessoas ainda estão impossibilitadas e tudo mais, mas é uma opção viável somente para quem não pode estar aqui, porque não é um substituto. E foi muito bom. O Mateus ele falou sobre amabilidade. O Mateus ele já pregaria. Eu não tive que correr atrás dele de última hora pedindo para pregar, mas eu já tinha pedido ele algumas semanas para que ele pudesse pregar, e acabou sendo providencial, exatamente porque eu não pude estar presente. Mas eu fiquei pensando um negócio. Da última vez que o Mateus tinha pregado aqui na igreja, no culto da manhã, eu recebi uma ligação que meu pai, que estava internado na época com Covid, deu uma piorada, eu tive que sair no meio do culto. E eu falei, bom, graças a Deus que eu já tinha pedido o Mateus para pregar. Dessa vez me deu esse problema e eu pensei, graças a Deus que eu já tinha pedido o Mateus para pregar. A próxima vez que você quiser pregar aqui na igreja, Mateus, você vai pregar na cadeia. A gente vai começar um ministério com presidiários, e aí você pode ir para lá. Eu acho que lá para 2025, por aí, você já está pronto a pregar aqui novamente, né? Foi uma situação meio complicada, acho que uns 4 anos de castigo está de bom tamanho. Não estou brincando, gente, acho que 3 anos já é suficiente. Bom, foi muito interessante que ele falou da semelhança entre os termos benignidade e bondade. A NVI traz amabilidade e ele explica a razão por que há a diferença. Realmente são termos que são parecidos, são termos que, se a gente não toma cuidado, eles são facilmente confundidos. Ele usou, inclusive, a definição da palavra
para diferenciar um termo do outro, a palavra usada no sermão da semana passada, a palavra Créstotes, e aí me complica também, né? Porque eu saio uma semana e quem vem no meu lugar já vem citando o grego, não sei o quê, já fica mais difícil para mim, mas é importante nesse caso para esclarecer o significado e a diferença entre as duas. Tem um autor chamado Jerry Bridges, ele escreveu um livro chamado A Vida Frutífera, e ele faz essa diferença usando esses mesmos termos, quando ele diz que a benignidade ou a amabilidade é um desejo sincero de felicidade para os outros. É eu olhar para o outro e querer que o outro seja feliz. Enquanto que a bondade é a atividade calculada para antecipar essa felicidade. Benignidade, então, é a disposição interna que faz com que nós sejamos sensíveis à necessidade do outro. Bondade é pegar essa disposição interna e colocá-la em prática. Bondade é a benignidade em ação. Enquanto a palavra que o Mateus usou e pregou na semana passada trazia a ideia de uma disposição interna, a bondade, que é o termo que a gente vai conversar sobre ela hoje, tem a ver com colocar essa disposição em prática. A palavra empregada para benignidade, Créstotes, a palavra empregada para bondade, agatossune, que é a palavra que o apóstolo Paulo usa. A gente não costuma ficar fazendo isso aqui, mas nesse caso é fundamental para a gente discernir, porque às vezes é traduzido benignidade como bondade e vice-versa, e também para eu não ficar mal, porque o Mateus usou uma palavra grega, eu quero usar também e eu não vou perder para ele, então aqui vai, Mateus, vamos lá. Bondade em grego é agatossune, em hebraico hesed, em inglês é goodness, em japonês é shinsetsu e em chinês é shanliang. A fonte disso tudo é o Google Translate. Você pode colocar lá, você vai ouvir uma mulherzinha falando e eu me senti agora o Capitão Nascimento. Não sei se vocês lembram, o conceito de estratégia no grego é mais ou menos essa lógica aí. Bom, entendendo que a bondade tem a ver com a prática, eu queria olhar um texto com vocês bem prático, que traz um exemplo proposto por Jesus de alguém que foi reconhecido como uma pessoa boa, uma pessoa que demonstra bondade, fazendo o bem. Eu queria conversar com você sobre o bom samaritano. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, em Lucas, no capítulo 10. A gente vai ler dos versos 25 ao 37, e a gente vai refletir um pouco sobre essa história. O texto também vai ser projetado, também na versão que eu leio, mas se você puder abrir e manter sua Bíblia, o seu aplicativo aberto, a gente vai conversando sobre esse texto. Lucas 10, 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Foi? Vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faz o mesmo. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade hoje de refletirmos sobre bondade, e por bondade, misericórdia e graça, a gente pede que o Senhor fale aos nossos corações, por meio das Escrituras, por meio do teu Espírito Santo que habita em nós, nos fazendo compreender, aplicar essas verdades aos nossos corações e viver uma vida na prática que honre e glorifique o Senhor sobre todas as coisas. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Um mestre da lei, um homem conhecedor da lei, se aproxima de Jesus e faz uma pergunta a qual ele já sabia a resposta. Não sei se você já teve oportunidade de ter alguns diálogos assim, em que o teu interlocutor te pergunta alguma coisa, saber a tua opinião ou o que ele tem que fazer a partir do que você diz, mas ele já tem algo pré-definido e é exatamente esse o caso desse homem. Ele se aproxima de Jesus fazendo uma pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde então com uma outra pergunta dizendo, você é um perito na lei, você conhece a lei, o que é que a lei diz? Como você interpreta o que a lei de Deus diz? E ele já traz uma resposta completa, dizendo, eu preciso amar a Deus com todas as minhas forças, a minha alma, o meu entendimento, o meu coração, e eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E aí Jesus diz, beleza, certa resposta. Posso perguntar? Você pode... O texto vai dizer que o homem estava, na verdade, querendo justificar-se, quando ele pergunta, e quem é o meu próximo? E Jesus responde de um modo fabuloso, porque ele não oferece uma resposta pronta. Ele não diz para aquele homem, o seu próximo é fulano, é a pessoa que te cerca, ou é a pessoa que você teve problema com ela. Não, Jesus propõe uma história, e por vezes você vai ver isso ao longo dos evangelhos. Jesus ele é interpelado algumas vezes, ele é questionado, e em algumas situações ele não responde prontamente, mas ele apresenta histórias para que o seu ouvinte possa analisar e refletir sobre o que ele está falando. E essa história é bem interessante. Jesus diz para ele, olha, um homem está indo de Jerusalém para Jericó, era uma distância aproximada de 43 quilômetros, esse homem está seguindo viagem, e de repente ele se encontra no meio do caminho com assaltantes, ele é assaltado, ele é espancado, tiram as suas roupas, as suas posses, aquilo que ele estava carregando, e deixam aquele homem ferido, quase morto, assentado à beira do caminho. E a história continua. Jesus diz que passa por ele primeiro um sacerdote, depois passa por ele um levita, que eram funções da religião judaica. O sacerdote era alguém totalmente separado para o serviço a Deus. Você não podia decidir se tornar um sacerdote se você não cumprisse uma série de qualificações, de exigências, de requisitos, que incluíam, dentre tantas coisas, a tribo que você tinha nascido, e até características físicas, por exemplo, eram necessárias para que alguém pudesse se tornar um sacerdote. Era alguém separado para o serviço a Deus. Era alguém dedicado para servir no templo, assim como um levita, que embora não tivesse a função de oficiar algumas cerimônias, alguns rituais, como o sacerdote fazia, o levita, ele era alguém responsável pelo serviço a Deus no templo. Todo o serviço a Deus era realizado por esses homens que recebiam esse nome levita, porque eles não tem nada a ver, porque eles vinham de uma chamada Levi, então eles pertenciam à tribo de Levi, portanto eram levitas. O pessoal usa até hoje o termo levita para se referir ao pessoal que toca a banda, ao ministério de música, de louvor, que não faz tanto sentido para nós hoje, porque, pelo menos aqui, alguns nasceram em Macaé, outros por aqui, não sei se tem ninguém da tribo de Levi, mas as pessoas ainda usam essa terminologia. O sacerdote passa por esse homem, ele deveria ter parado para ajudar, o que ele faz? Ele atravessa para o outro lado, ele é insensível à necessidade desse homem que está à beira do caminho, o levita passa e faz exatamente a mesma coisa. E é interessante a gente pensar, porque a princípio, quando a gente olha essa história, parece que é um absurdo um sacerdote e um levita passarem e não socorrerem alguém que está ferido, alguém que está à beira do caminho. Só que, quando a gente compreende um pouco do Antigo Testamento, do contexto do Antigo Testamento, a gente olha em Levítico, capítulo 21, há uma série de leis para os sacerdotes.
Então havia, entre aspas, uma justificativa para que aqueles homens não ajudassem. Dentre tantas as leis que havia para os sacerdotes, havia uma delas que dizia que se uma pessoa estivesse ferida, o sacerdote, por qualquer razão, encostasse nela, tocasse nela, e essa pessoa, algum tempo depois, viesse a óbito, esse sacerdote estava automaticamente considerado como impuro. Ele não estaria mais apto a exercer o seu ofício diante de Deus, no templo, a realizar as cerimônias que fazia. Então, é provável que por essa, de novo, entre aspas, boa intenção, esse sacerdote se torna indiferente àquele homem que está sofrendo. Eu fui chamado, separado, designado para ser um sacerdote. A minha função inclui uma série de coisas, dentre elas, ser uma espécie de ponte entre Deus e o povo. Eu faço isso por meio de alguns rituais, por meio de algumas cerimônias, por meio de alguns ritos, coisas que Deus mesmo estabeleceu para o seu povo, e de repente tem um homem ferido que eu não conheço, eu não sei quem é, eu não sei se ele vai viver, eu não sei se ele vai morrer, então eu não vou arriscar a minha aptidão para o serviço a Deus, me preocupando. Era uma justificativa plausível, tanto que a história continua, e Jesus vai dizer que do mesmo jeito que o sacerdote passou e não fez nada, o levita ele fez a mesma coisa. Ué, o sacerdote que é o meu líder, ele passou e não fez absolutamente nada, eu também não vou fazer. Esses homens eram separados para o serviço a Deus. Isso nos faz pensar que há algumas coisas na vida que são intrinsecamente boas. Coloca essas coisas nos seus devidos lugares, elas podem se tornar um problema muito grande para nós. É o que a Bíblia vai usar uma linguagem e vai chamar de idolatria. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na minha vida. É qualquer coisa que eu busco nelas algo que só Deus pode me oferecer. E qualquer coisa, por melhor que ela seja, se você não toma cuidado e não a coloca na sua devida prioridade, pode se tornar um ídolo. A sua família, o seu trabalho. Quando a gente fala em ídolo, a gente imagina logo o que vem na cabeça, né? Pessoas de algumas linhas religiosas que fazem algumas coisas e nós logo imaginamos, mas nós não paramos para pensar que a grande questão da idolatria não está relacionada a coisas externas, mas é o nosso próprio coração. É a forma como nós enxergamos as coisas que pode transformar algo que é bom exatamente em um ídolo. E nesse texto a gente vê dois exemplos claros disso. O primeiro deles é o serviço a Deus. Servir a Deus é algo fantástico. Se você para pensar, o Deus que é todo-poderoso, que é autossuficiente em si mesmo, o Deus que não precisa de nós para absolutamente nada, Ele nos convida a trabalharmos com Ele em prol da sua missão. O Deus que é soberano, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, Ele nos chama a sermos seus cooperadores. O serviço a Deus é uma realidade fantástica, é algo lindo, é algo belo, é algo que deve ser exercido, mas há um grande problema quando nós enxergamos o serviço como um fim em si mesmo. Quando nós buscamos no serviço a Deus aquilo que somente Deus pode nos oferecer. Quando nós depositamos o nosso senso de identidade, por exemplo, naquilo que nós fazemos para Deus e não naquilo que Deus fez por nós, que é o Evangelho. O exemplo desses homens nos deixa isso muito claro. Talvez eles tivessem essa boa intenção de não se tornarem impuros. Eles consideraram o serviço a Deus como sendo algo que estava acima de um homem que estava sofrendo, debilitado à beira do caminho. E o serviço a Deus, ele se torna então um peso religioso, se nós o colocamos à frente do outro em ordem de prioridade. O sacerdote e o levita não atentaram para isso. Eles tinham uma boa motivação, mas Provérbios vai nos dizer que de boas intenções o inferno está
Não está isso em Provérbios não, gente. Pelo amor de Deus. É um provérbio que a galera fala, mas não está na Bíblia. E Jesus vem exatamente nessa história para ensinar essa ordem. Que assim como o serviço a Deus, as cerimônias religiosas, a espiritualidade, ela também não tem valor se nós não nos preocuparmos em agir em prol do outro. Um ponto importante é que o texto diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó e o sacerdote e o levita vinham pelo mesmo caminho, ou seja, eles estão vindo de Jerusalém. O que um sacerdote e um levita faziam em Jerusalém? Prestavam culto a Deus. Exercitavam, executavam lá o seu serviço religioso. Eles haviam acabado de prestar culto a Deus e a pergunta que fica é a seguinte: do que adiantou? O culto deles teve algum valor, de fato, para Deus? O culto que eles prestaram foi importante, foi relevante? Na questão prática, o desdobramento prático desse culto, foi algo que eles tinham do que se orgulhar? A gente conclui que não. E esse é o grande ponto que a gente tem falado durante algum tempo aqui na igreja, que a nossa fé, ela não é desconectada da realidade. Nós temos a mania de segmentar a vida. Parece que domingo é o dia de ser cristão, e de segunda a sábado eu vivo como se Deus não existisse. Eu vivo como se o evangelho fosse uma história legal, que o pastor fala todos os domingos, e a gente se reúne e canta algumas músicas, mas de segunda a sábado, já que domingo é o dia do Senhor, de segunda a sábado são os dias que eu dedico para mim mesmo, para fazer o que eu quero, para viver da forma como eu quero. É exatamente a mesma postura de alguém que acaba de sair de um culto, de prestar um serviço a Deus, falando que bênção, que bom que foi, graças a Deus eu prestei o serviço. Tem um homem aqui assentado à beira do caminho, quase morto, foi espancado, foi assaltado, o culto foi uma bênção e ele vai ficando para trás e eu não me preocupo com a dor do outro. A nossa fé, ela só tem sentido se ela é vivida na prática. Chega dessa espiritualidade divorciada da realidade do sofrimento do mundo. Chega de achar bonito levantar a mão aqui dentro na hora do louvor, mas encolher essas mesmas mãos diante da necessidade do outro que sofre. O teu olho fechado na hora da oração tem muito valor se esse mesmo olho está aberto para enxergar a dor do outro, e é essa lição que Jesus nos ensina nessa história. Eram homens espirituais, eram homens conhecedores da lei, assim como o próprio perito que questiona Jesus. Espiritualidade não basta, religiosidade não basta, essas coisas não têm valor se eu não consigo viver na prática a essência da lei de Deus, que esse homem sabia na teoria: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. O que Jesus vai fazer é mostrar para ele que ele era muito bom na teoria, mas ele não conseguia enxergar isso na prática. Se o outro não é o beneficiado como resultado da minha adoração, essa adoração não tem valor algum. A gente lê os profetas do Antigo Testamento e a gente percebe isso o tempo todo. Deus dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Deus dizendo: as suas obras de justiça soam para mim como trapos de imundícia. Deus dizendo: o jejum que vocês fazem não é o jejum que me agrada, porque vocês simplesmente se abstêm de comer algumas coisas, mas não se preocupam com a questão da injustiça, de pessoas que estão sofrendo, necessitadas. Desde sempre, essa não é uma realidade nova a partir da vida de Jesus, mas desde sempre a espiritualidade, se a gente olha por todas as escrituras, ela só tem valor para Deus se ela vem acompanhada de prática. É isso que Jesus está ensinando nessa história. E o que é mais interessante é que esse homem que questiona Jesus é um conhecedor da lei, é um perito, é um judeu puro. E Jesus apresenta nessa história dizendo que nessa mesma estrada que passaram o sacerdote e o levita e não atentaram para a dor do outro, surge agora um samaritano. Alguém que era discriminado pela sua religião, alguém que era discriminado pela sua origem, pelo seu lugar de nascimento, pela origem do seu povo. Nessa mesma estrada surge esse homem. O judeu era perito na lei. Jesus apresenta duas figuras que seriam referências para ele, o sacerdote e o levita, como sendo pessoas que não agiram certo. E agora Jesus está apresentando um herói nessa história, e ele vai dizer que esse herói é um samaritano.
Samaritanos eram considerados judeus impuros, pelos judeus que se consideravam mais judeus do que os outros. Esse povo tem origem no segundo grande cativeiro que o povo de Israel é aprisionado. O primeiro deles foi o assírio, o segundo foi o cativeiro babilônico, além do período no Egito, que tem a libertação por Moisés e tudo mais. Mas quando esse povo retorna da Babilônia para Jerusalém, alguns judeus se casam com mulheres de outras nações, de outras etnias. Então aqueles judeus que eram casados com mulheres judias olhavam para esse povo, entre aspas, misturado, com certo desprezo. Eles eram discriminados, tanto que eles não foram habitar em Jerusalém, eles se dedicaram a morar em um lugar chamado Samaria, um pouco distante do centro de Jerusalém, que era o local dos judeus puros. O samaritano era discriminado, mal visto. Em João capítulo 4, você vê um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana, tanto que ela se espanta, dizendo: como que o Senhor judeu vem pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Havia uma tensão, um preconceito muito grande dos judeus para com os samaritanos, e Jesus vai apresentar esse homem como sendo o exemplo positivo dessa história. O que reflete a nossa bondade, o que reflete se estamos aptos para o reino de Deus, para a vida eterna. Participantes desse reino não é o lugar onde nascemos, não é a religião que fazemos parte, não é sequer o cargo que eu ocupo nessa religião, mas é a minha disposição em amar o próximo, porque essa é a essência da lei de Deus. Jesus vai resumir toda a lei dizendo que ele transforma todas as coisas em 2 mandamentos, que são esses: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O ministério de Jesus o tempo todo, ele vai demonstrar qual é a ordem de importância de todas as coisas. A lei, ela só tem valor se essa questão fundamental da lei, o ponto central da lei, que é amar a Deus e amar ao próximo, for a base para aquilo que nós fazemos. Ao longo do ministério de Jesus, tem um exemplo muito interessante sobre isso, que havia na lei a questão do dia de sábado, onde eles não podiam fazer absolutamente nada. E Jesus vem e cura um homem num sábado. Um homem que está sofrendo há muito tempo. O que as pessoas fazem, os religiosos? Se alegram porque o homem foi curado? Não, criticam Jesus porque ele fez uma cura num sábado, e aí Jesus usa isso para ensinar esses homens, dizendo que é o sábado que é feito para o homem. O que tem mais valor não é o sábado como instituição, não é a figura escrita na lei. O que tem valor é se isso serve para abençoar alguém, e às vezes nós usamos as mesmas justificativas religiosas para tentar explicar a nossa inércia e a nossa apatia diante de um mundo que está sofrendo, e nós estamos de braços cruzados, e somos bons nisso. A bondade, que é essa amabilidade, essa benignidade exercida na prática, vai me mostrar quem é o meu próximo, e além disso, vai mostrar o que é que está no centro do meu coração, a letra crua e fria da lei, ou o entendimento que há por trás dela de que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e a forma como eu amo a Deus é amando o meu próximo. O apóstolo João, em uma de suas cartas, vai dizer que se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, e é incapaz de amar o próximo a quem vê, é mentiroso, não tem meias palavras, ou não é um entendimento, um negócio que ele quis dizer. Ele é bem direto, ele é bem claro. Interessante pensar que o samaritano, ele também não conhecia esse homem ferido, ou seja, ele não sabia se esse homem tinha posse, se poderia retribuí-lo de alguma forma. Ele faz sem esperar absolutamente nada em troca, ele não age por interesse, mas ele demonstra graça, compaixão e bondade. Essa é a história que Jesus apresenta para esse perito, fazendo-o pensar sobre quem é o seu próximo e nos fazendo refletir também sobre como a bondade é vista nesse texto. A grande questão é pensar onde nós estamos representados nessa história. A gente vê personagens se destacando aqui, a gente vê assaltante, a gente vê o homem que foi assaltado, a gente vê sacerdote, levita, e vê também um samaritano. E pode ser
que você seja representado aqui melhor pela vítima, a pessoa que sofreu injustiça na mão de outros, a pessoa que depois de sofrer foi ignorada e foi tratada com indiferença por alguém que deveria te ajudar. E essa é a primeira identificação que nós fazemos, porque ela é a mais fácil. Nós temos essa tendência de olhar para essa história e pensar onde eu estou representado e nos lembrarmos dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas dificuldades e nos identificamos de imediato com a vítima, mas eu queria que você pensasse também que em outros momentos da vida, você é como o que fere o próximo. Na nossa caminhada, muito obrigado. Isso é bondade, benignidade demonstrada na prática. A gente combinou em casa, muito obrigado. Estou brincando. Na nossa caminhada, nós somos feridos em muitos momentos, mas nós também ferimos. Nenhum de nós é totalmente perfeito. Nós nos decepcionamos e nos frustramos com pessoas e situações, mas nós também, se formos honestos, decepcionamos e frustramos pessoas quase que o tempo todo. Pode ser que você seja representado aí pela vítima ou pelo que fere, mas pode ser que você seja também como o sacerdote e o levita que tratam o outro com indiferença. A gente tem uma tendência de dar muita ênfase para falar dos nossos sofrimentos, para nos colocarmos na condição de vítima, mas nós nos esquecemos de muitos momentos em que nós ferimos o outro, ou até mesmo agimos com indiferença, que em muitos casos fere muito mais do que uma ação definitiva, decisiva, para machucar alguém. Porque a indiferença de alguém que você esperava ajuda, auxílio, pode ter te magoado muito mais do que qualquer outra coisa, mas pode ser que você já tenha agido assim e magoado pessoas também. O que essa história nos faz refletir e nos sugere é que nós somos representados em mais de um personagem aqui. A parábola pode nos mostrar em diferentes momentos das nossas vidas. Mas há um grande exemplo de bondade nesse texto, e é sobre ele que eu queria me dedicar e refletir sobre 3 pontos, sobre como essa bondade ela é exercida e sobre como isso nos ensina, que é a figura desse bom samaritano. A primeira coisa que a gente consegue perceber, essa bondade sendo demonstrada na prática, é por meio da dedicação do seu tempo. Esse homem ele estava ocupado. As pessoas não tinham o hábito de fazer bate-volta igual a gente faz, né? Vamos em Búzios, está fazendo nada, vamos no Rio, vamos, sei lá, Carapebus, São Gonçalo não, né? Tem uma galera aí, no final a gente conversa também, a gente ora por você para Deus livrar a sua vida desse lugar. Estou brincando. Mas as pessoas não tinham esse hábito. As pessoas viajavam por necessidade, as viagens não eram confortáveis. Esse homem ele estava ocupado. Esse homem ele tinha os seus afazeres, a sua agenda. O texto sugere, inclusive, que ele ajuda, mas ele parte para resolver as suas pendências e diz que depois ele voltaria. Ou seja, ele tinha algo a ser feito. Ele foi interrompido. O seu planejamento, a sua agenda, as suas prioridades foram ressignificadas por essa situação. Havia um homem caído, ferido, espancado, quase morto, à beira do caminho, e isso redefine a sua agenda nesse momento. Como é que ele reage a isso? Ele reage a isso com bondade. Ele reage a isso de modo muito prático. Naquele momento, a sua agenda deixou de ser a sua prioridade e o outro que estava sofrendo, quase morto à beira do caminho, se tornou aquilo que ele tinha de mais importante para ser feito. E como isso é difícil para nós? Semana passada o Mateus deu alguns exemplos e citou inclusive uma parte de um livro que falava sobre as vezes em que Jesus foi interrompido. E é um negócio complicado porque nós queremos ter controle o tempo todo. Uma das coisas que nós mais buscamos na nossa vida é termos controle. Podem acontecer situações, coisas que eu não esperava, mas eu não quero perder o controle. Essa situação tirou esse homem do controle da sua agenda, do seu tempo, e ele se dedica a ajudar o próximo. E como é que você reage
diante de uma situação como essa? Você finge que não vê? O seu planejamento, a sua agenda é de fato mais importante do que um homem à beira da morte no caminho? Você até ajuda, mas ajuda reclamando, porque o homem fez com que você mudasse o que você tinha planejado para fazer. Você até ajuda, mas ajuda para cobrar essa pessoa mais à frente, para ela viver te devendo um favor, e você achar que tem carta branca para interferir na sua vida e nas suas escolhas, porque você ajudou. Você não ajudou ninguém se você agiu desse modo. Você está fazendo algo por você mesmo. Esse homem demonstra bondade quando ele dedica o seu tempo para alguém que ele não conhecia, que estava sofrendo, e a bondade é exatamente isso. Segundo modo pelo qual a gente consegue perceber essa bondade demonstrada na prática é na disposição do seu talento. Além de dedicar tempo, ele dispõe aqui do seu talento. Nós não fazemos ideia de qual era a profissão ou ocupação desse homem, mas vemos no texto que ele, depois de se aproximar, ele enfaixou as feridas, ele colocou vinho e óleo sobre elas. Isso era um processo medicinal, tá? Não sai ungindo os outros com óleo e com vinho aí, quando estiver ferido, achando que tem um poder espiritual naquilo, porque não tem. Ele não ungiu o cara para ser curado, não foi uma unção milagrosa, não. Era um processo medicinal que eles tinham na época. A gente não sabe o que ele fazia da vida, mas ele está viajando, levando vinho e levando óleo. Não sei se ele ia fritar um torresmo, comer e tomar o vinho, não sei. Não sei se ele era algum profissional nessa área, se era uma espécie de kit de primeiros socorros, mas a gente consegue perceber, olhando para esse texto, que ele tinha algum talento com isso, porque ele enfaixou as feridas, ele cuidou daquele homem, ele se aproximou dele, levou para uma hospedaria, cuidou durante toda aquela noite, ele demonstrou habilidade, ele demonstrou talento, e ele colocou isso a serviço do homem que estava sofrendo. Porque pode ser que no seu caso, se você vê um homem à beira do caminho, quase morto, e você para ajudar e chega diante dele, e vê aquele monte de ferida, aquele negócio feio, a gente tem a partir desse momento 2 homens à beira do caminho. Um quase morto e um desmaiado, que não consegue ver sangue, não consegue... O texto nos diz que esse bom samaritano, ele tinha algum talento com isso. E ele dedica isso em prol do outro. E a grande pergunta que fica para nós é o que nós temos feito a partir dos talentos que Deus nos deu. Eles estão a serviço do outro? Ou você só se importa com a tua carreira, a tua produção, os teus lucros? Jesus nos ensina nessa história que os nossos talentos, aquilo que nós sabemos fazer minimamente bem, devem ser ferramentas para o cuidado do outro. Independente do que você faça. A gente começou essa semana o Reframe, que é um curso que fala sobre a conexão da nossa fé com a nossa vida e o nosso trabalho, e a gente tem refletido sobre isso, que o nosso trabalho, independente de qual seja, não é algo desconectado da nossa fé e da compreensão do Evangelho. Colocar talentos à disposição do outro não é só para sacerdote e levita, pastor. Colocar talentos à disposição do outro é uma responsabilidade que todo cristão tem. Use os talentos que Deus te deu. Use a tua vocação, a tua profissão, para que outros sejam abençoados por meio daquilo que você faz. Tempo, talento. Em terceiro lugar, se você fez o identidade, você vai se lembrar que a gente fala sobre 3 T's. Tempo, talento e tesouro. Nós estamos falando, na verdade, de recursos financeiros. Esse homem levou o ferido para uma hospedaria, ele pagou pela hospedagem, ele deu um dinheiro a mais para garantir mais algumas diárias. O texto vai dizer que ele deu para o dono da hospedaria 2 denários. Um denário era uma moeda que era equivalente a um dia, a uma diária de um trabalhador braçal. Ele dá 2 denários para o dono da hospedaria e ele se compromete a voltar para pagar o excedente da conta. Não sei quanto tempo ele vai ficar, não sei quantas diárias ele vai precisar, não sei se vai ter consumo de frigobar, não sei o que ele vai fazer da vida, mas não se preocupa com isso, porque eu vou voltar aqui e eu vou pagar o restante da conta.
Ele dedicou tempo, ele dispôs o seu talento e ele destina também os seus recursos, o seu tesouro, aquilo que ele tinha, o seu dinheiro em prol daquele homem que estava quase morto. Se você é um cristão, se você tem o Espírito Santo na sua vida, se você é um cristão, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo trabalhando no seu coração, eu tenho uma notícia para te dar que eu não sei se é boa ou ruim para você. Mas os recursos financeiros que você tem não são teus. O tempo que você tem não te pertence, assim como os teus talentos também não. Há um princípio muito claro nas Escrituras, que é o princípio da mordomia. Nós somos mordomos, administradores dessas coisas, e essas coisas devem ser usadas para a glória de Deus. Ser dizimista na igreja, entregar oferta na igreja não é um modo de aliviar a tua consciência diante de Deus, não é um modo de obrigar Deus a fazer o que você quer, porque isso não existe. Não é um modo de fazer um voto dizendo, Senhor, eu estou dando, o Senhor vai ter que me dar muito mais. Não é absolutamente nada disso. Ser dizimista, fiel, contribuir na igreja, ou com alguma causa, ou com alguma campanha que a gente se propõe a fazer, também não é um meio de dizer assim, Senhor, os 10% aqui são teus, e os 90% eu vivo do jeito que eu quiser, e eu faço do jeito que eu quiser. Isso não faz sentido. Do mesmo jeito que não faz sentido separar o domingo para vir para a igreja, se dedicar às coisas de Deus e viver de segunda a sábado como se ele não existisse, a mesma coisa vale para o entendimento dos talentos e também dos recursos. Todos os recursos que nós temos devem ser usados para a glória de Deus. Todos. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você tem que pegar o seu salário inteiro e trazer e colocar. Não estou falando isso. Mas você glorifica a Deus quando você viaja com a sua família. Você glorifica a Deus quando você compra o que você precisa para dentro da sua casa. Você glorifica a Deus quando você investe na sua formação, na sua vocação, entendendo que essa é uma ferramenta para que você possa servir aos outros, que você serve aos outros, servindo a Deus, serve a Deus enquanto você serve ao outro. Não que não seja importante a tua contribuição na igreja, porque também é. Mas a grande questão é entender qual é o papel disso na vida cristã. Não é dar 10%, embora a gente tenha uma infinidade de opções hoje. Tem igreja que diz que é 30%, porque é 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo. Tem igreja que é 10% para Deus e 10% para o teu líder de célula. Tem um monte de coisa aí que a gente não consegue entender. A questão não é a porcentagem, a quantidade, é o entendimento de que eu estou contribuindo para o reino de Deus porque eu acredito. Nós só investimos naquilo que nós acreditamos. Nós investimos porque acreditamos no reino de Deus, queremos ver o reino de Deus crescendo, expandindo, novas igrejas sendo plantadas, nós queremos ver isso, nós fazemos isso. Mas tudo o que eu tenho deve ser usado para a glória de Deus, não é um meio de se abster de utilizar os seus recursos para a glória de Deus, entregando 10% na igreja, não. A bondade é demonstrada por esse homem aqui, por meio do tempo, do talento e dos seus recursos, que é o seu tesouro, e a questão é que a bondade ela é demonstrada na prática ainda hoje desses 3 modos. E você não tem que escolher um ou 2 desses, você tem que se comprometer e exercer essa bondade nas 3, porque é isso que é esperado de um cristão, de alguém que tem o Espírito Santo trabalhando no seu coração. O teu tempo, o teu talento e o teu recurso devem ser usados para a glória de Deus. A pergunta do mestre da lei para Jesus era: quem é o meu próximo? A resposta de Jesus sugere e faz esse homem mesmo concluir que o próximo, aquele que agiu com bondade e misericórdia, é o que ama o próximo como a si mesmo. Falamos sobre amor na primeira mensagem dessa série. E amar como nós amamos a nós mesmos é algo que só pode ser produzido pelo Espírito Santo em nós, porque nós não temos essa capacidade. Essa bondade, que é a amabilidade demonstrada na prática, ela é vista quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho.
a história de alguém que agiu com bondade e graça para com uma pessoa que estava perdida à beira do caminho, nos faz pensar que a história do bom samaritano, ela é muito maior do que a história do bom samaritano. Ela aponta para uma realidade muito maior, e essa realidade muito maior, não tenha dúvida de que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós éramos esse homem perdido, sem perspectiva, sem nada a oferecer, sem condições de retribuir a um ato de bondade, jogados à beira do caminho, e a nossa situação era pior, porque esse homem foi deixado quase morto. E Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Jesus é o grande herói de todas as Escrituras, e essa história aponta para Ele. É Ele quem vem ao nosso encontro, que cuida das nossas feridas, que resolve o nosso maior problema, que paga a nossa dívida, vivendo essa vida perfeita por nós, dando a sua vida por nós, ressuscitando ao terceiro dia, prometendo que voltaria também para restaurar todas as coisas. Esse mundo que era perfeito no início, antes do homem decidir pecar e virar as costas para ele, tudo isso é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a maior prova e motivação para nós agirmos com bondade. Não devemos ser bons para sermos salvos. Não devemos obedecer para sermos aceitos. A lógica do Evangelho é a inversa. A lógica do Evangelho é: eu já sou aceito por Deus, portanto eu obedeço. Eu já sou salvo, por isso eu procuro demonstrar essa bondade. Eu não sou capaz de conquistar Deus com meus atos de bondade. Quem sou eu para isso? Eu sou capaz de viver uma vida demonstrando essa bondade em gratidão ao Deus que me amou, embora eu não fosse bom, porque nenhum de nós é. Como é que nós respondemos a esse Evangelho? Com fé e arrependimento. Aqui na igreja nós não temos o hábito de fazer apelo, de chamar as pessoas à frente, pedir que elas levantem as mãos, mas caso seja esse o teu caso, eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu compreendi, eu creio nisso e eu quero viver essa nova vida de agora para frente. Eu queria que você me procurasse no final do culto, porque eu queria orar com você. Você que diz assim: eu quero viver essa vida nova, essa vida diferente. Eu quero viver essa vida a partir da realidade do Evangelho. Eu queria orar com você, eu oro contigo para que você compreenda a importância de se arrepender dos seus pecados e de confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E é interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que aquilo que nos conduz ao arrependimento é exatamente a bondade de Deus. Você não é conduzido ao arrependimento porque você tem uma capacidade cognitiva, intelectual acima da média para compreender o Evangelho. Não, o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é escândalo para alguns, é loucura para outros, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você é conduzido ao arrependimento porque Deus é bom. Você é conduzido ao arrependimento porque Ele demonstrou essa bondade. De que modo? Nos dando aquilo que Ele tinha de melhor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma nova vida só é possível se nós estamos em Jesus e cremos nele como nosso Senhor. Esse arrependimento, ele tem valor se ele vem acompanhado dessa fé que salva. Segundo as Escrituras, nós somos salvos pela graça, ou seja, nós não merecemos, salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Não é pela sua capacidade de escolher bem, nenhum de nós sabe escolher bem. Não é pela tua inteligência, é pela bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. A minha oração é para que você creia de fato, para que essa fé em Jesus seja verdadeira, que o Espírito Santo produza esse fruto no seu coração. E mesmo você, que já é um cristão, e já professou essa fé em Cristo de modo público, eu oro também para que o Espírito Santo produza dia após dia esse fruto no seu coração da bondade. Entendendo que assim como o serviço, a espiritualidade são coisas boas, mas devem ser colocadas nos seus respectivos lugares para que não se tornem ídolos.
A bondade também é uma dessas coisas. A gente tem que pedir a Deus para que produza esse fruto no nosso coração, e a gente tem que se lembrar o tempo todo que não é o fato de ser bom que nos salva, porque ninguém é bom o suficiente, mas porque eu sou salvo, eu vivo essa nova vida e ela é vista na prática, que é essa bondade destinada a outros. De que modo eu vivo isso? Usando o teu tempo, os teus talentos, os teus recursos para a glória de Deus. E Deus é glorificado quando você usa o teu tempo, o teu talento, os teus recursos para abençoar aquele que está sofrendo. A motivação que temos para isso é porque foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Que seja assim, para a glória de Deus.